Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum e eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e a gente vai aqui fazer um exercício do Packet Tracer, tá? Que engloba vários conceitos CCNA 1. Tá? Então essa é a topologia básica. Tá? Quando vocês forem fazer o exercício, vocês vão ter que compor essa topologia composta de 2 servidores, um roteador, 2 switches e 4 PCs. Tá? O endereçamento IP está aqui na topologia. A gente vai usar a rede aqui 10.110/26 e aqui 196.254.30/28. Tá certo? E a gente vai distribuir esse número final aqui de acordo com o que está aqui na topologia. Então aqui vai ser o ponto 1, aqui vai ser ponto 11, ponto 10, e esses computadores vão receber endereço IP via DHCP. Tá certo? Então, quais são nossas tarefas? Primeiro, a gente vai fazer as configurações básicas, tanto do roteador quanto dos switches, incluindo nome de host, o enable secret, um banner, uma senha para o console e a configuração do SSH. Tá certo? Vamos configurar o endereçamento IP conforme as informações na topologia. Tá? Depois, o servidor raposa vai ser o servidor de DNS. Eu vou configurar o servidor de DNS e vou incluir esses dois nomes, raposa.com.br e frango.com.br. Depois eu vou definir o frango.com.br como sendo... Não, desculpe. A gente 5 vai configurar o serviço de DHCP em ambos os servidores. Para quê? Para essas duas redes locais pegarem seus endereços IP. O frango.com.br vai ser servidor de FTP. Tá? O raposa não. Vou configurar o serviço de e-mail nos dois servidores. Tá? Vou testar a conectividade fim a fim com ping. Tá? Testar o FTP transferindo um arquivo de um usuário para outro e depois testar o e-mail. Tá? Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa, vamos começar pela configuração básica dos equipamentos. Tá? A gente vai repetir isso 3 vezes. Okay? Para esse switch, para esse roteador e para esse switch, para ficar bem claro. Tá? Vamos chegar aqui no switch, enable, conft, o hostname, vou chamar ele de S1. Tá? Depois, enable secret, vai ser ENP4SS. Banner, motd, jogo da velha, vou colocar somente pessoal autorizado. Fecha o jogo da velha. Senha para o console. Então vou entrar no line console 0 e vou colocar password como sendo com P4SS. E vou configurar o SSH. Para configurar o SSH, eu tenho que primeiro configurar o nome de domínio. Vou colocar, por exemplo, frango.com.br. Posso colocar qualquer coisa. Mas como esse switch está do lado de cá, eu vou colocar isso. Depois, CryptoKeyGenerate, RSA, tamanho 1024. Tá? Depois eu vou até mudar a versão do SSH para ficar uma versão melhor, que é a versão 2. Tá? Daí eu vou criar um usuário. Esse usuário vai ser técnico, o nome do usuário. E a senha secreta vai ser tech P4SS. Certo? A partir daí, eu já configurei o SSH, eu vou implementar o SSH nas interfaces VTY. Line VTY de 0 a 15. Vou colocar transporte input SSH, né? E depois login local, para ele aproveitar esse usuário local técnico com a senha TechPass. Ok?
Com isso eu configurei o SSH. Endereçamento IP desse switch vai ser interface VLAN 1, que a gente sabe que a gente põe nessa interface no switch o endereçamento, IP address 10.1.1.11, que é o finalzinho para switch a ponto 11. O barra 26 a gente sabe que é 255.255.255.192. No shutdown. Pronto, estamos com o switch configurado. Vou dar um end, vou dar um write para salvar as configurações e vou salvar aqui o meu packet tracer. Então o S1 já está. Vamos para o S2, que a configuração é bem parecida. Só vai mudar o endereço IP. Vamos lá, enable, conft, o hostname vai ser S2, né? O enable secret vai ser enp4ss. O banner, a gente pode, motd, né? Jogo da velha. Colocar a mensagem agora, atenção, somente pessoal autorizado. Fecha o jogo da velha. Depois, SSH, IP domain name. Vou colocar aqui o raposa.com.br para eu poder gerar a CryptoKey. CryptoKey generate RSA. Módulo vou colocar o 1024 para eu poder botar o IP SSH versão 2, senão eu não conseguiria. Tá certo? Depois eu vou criar um usuário chamado técnico com uma senha secreta TechPass. Ok? Depois vou configurar o endereço IP. Depois eu vou nas VTY, line, VTY, de 0 a 15. Transporte input SSH, para ele usar o SSH para acessar remotamente esse switch. E login local, para ele usar a base de dados local de login, que é o nosso login de técnico. Tá certo? Beleza. A partir daí vamos ao endereço IP. Interface VLAN 1. IP address vai ser 196.254.3.11, que o ponto 11 é o final aqui do switch. O barra 28, ele vai ser o seguinte, ó, 255.255.255, quanto? 240. Certo? Ok, então vou dar um end, um write. Vamos verificar a configuração deste switch com o comando show. Tá? Show IP int br. Eu vejo que a configuração de endereço IP entrou certinho. Se eu quero show IP interface VLAN 1, eu consigo ver a máscara, ó, barra 28, tá certinho, então o que eu fiz? O show running config, aí eu vejo todas as configurações que eu fiz. Ó. Aqui eu coloquei um enable secret, ele fica, como é secret, ele fica completamente criptografado. O IP domain name, ó, o username técnico também ficou criptografado, tá vendo? O endereço IP da interface, o banner, tá? E a configuração do transporte input SSH, tá certo? Faltou a senha do console, que eu não botei aqui, tá? Então, conft line console 0 password com P4SS, tem que dar o comando login no final. Tá? Vamos ver se entrou. Show running config. Realmente. Aqui, ó. Entrou. Neste caso, a senha não entrou criptografada. Se eu quiser criptografar essa senha aqui no running config, eu faço service password encryption. Conft
Service Password Encryption. Vamos dar uma olhada agora. Show Running Config. Olha lá, agora ficou criptografado. Certo? Vou fazer duas coisinhas que estão faltando no S1, que é conft line console 0, esqueci de colocar login aqui, e o service password encryption. Vocês podem dar o show running config em todos os equipamentos para verificar as configurações, para ver se está tudo certo. Vamos agora finalmente ao roteador. O roteador, na primeira vez que ele carrega, se ele não tem nenhuma configuração, ele pergunta se você quer entrar no assistente de configuração. Você vai dizer não, você vai configurar tudo na mão, tá certo? Enable conft. Primeiro, o hostname dele, que é R12. Depois, o Enable Secret, que a gente escolheu como senha, como sendo em pass. Depois, line console 0. O password vai ser com pass. Login. Posso mandar o Service Password Encryption aqui. Depois, vamos habilitar o acesso SSH. Para isso, a gente tem que ter um IP domain name. Aí eu vou colocar cisco.com aqui, que o roteador está dos dois lados, né? Frango e raposa. E vou colocar aqui, ó, crypto key generate RSA. Tamanho 1024, para a gente poder botar o IP SSH version 2, a versão 2. O que mais? Vamos criar o username técnico com a senha secreta TechPass. Okay? Depois a gente vai entrar no line VTY de 0 a 15 e vamos colocar transporte input SSH com o login local, certo? Então, vamos agora aos endereços IP. Tá? Essa interface que está do lado esquerdo aqui é a interface giga00, tá certo? Assim, deveria aparecer quando eu colocasse o mouse aqui em cima, mas às vezes o Packet Tracer faz isso com a gente. Para eu ter certeza que é ela mesma, eu entro na interface giga0/0 e dou um no shutdown nela. Se ligar é porque é ela, tá vendo? Vou colocar o IP address nela como sendo 10.1.1.1, é ponto 1, lá de cá, certo? E o nosso /26, que é 255.255.255.192. No shutdown já está. Tá? Vou para agora a interface giga0/1, que é a que está do outro lado. O IP address dela vai ser 196.254.3.1. 255.255.255, já vimos que é 240. Tá? Vou dar um no shutdown nela. Ligou. Certo? Ok. Com isso, nós configuramos os roteadores e os switches. Certo? Vou dar um write aqui. Salvar a configuração. Se a gente coloca o mouse em cima, a gente vê o endereço 10.1.1.11/26. Aqui a gente tem 10.1.1.1/26 e 192.254.3.1/28. Com o mouse em cima aqui, a gente verifica 196.254.3.11. Tudo isso a gente pode fazer com o comando show. Show IP int br. Ou no caso do roteador, o show protocols. Vai mostrar o valor do endereço IP das interfaces. Tá? Ok. Já configuramos aqui tudo, vamos agora configurar os servidores. Certo? O frango é .10 o endereço dele. Então, desktop 10.1.1.10. Aqui é 255.255.255.192. O gateway padrão é o endereço do roteador.
Tá certo? Isso vocês têm que saber. Não precisa ser informado. E o DNS, ele está dizendo que vai ser o Raposa. Então o DNS vai ser esse cara aqui. Eu já vou colocar o DNS aqui. 196.254.3.10. Ah, mas eu não configurei ele ainda. Não tem problema. A gente já vai configurar ele. Eu já configuro isso aqui. Tá certo? Então o endereço IP aqui já está configurado. Agora, vamos ver os serviços. O serviço que os dois vão ter é o DHCP. DHCP, então, vou ligar, que está desligado. Vou dizer para os meus clientes que o Default Gateway é 10.1.1.1, que é o roteador. E vou dizer para os meus clientes também que o servidor DNS é 196.254.3.10, que vai ser o Raposa. Tá certo? E vou salvar. Pronto. A partir daí, o DHCP já está funcionando. Vamos até testar aqui, ó, nos clientes. Quando eu ponho aqui, ele vai ter que adquirir um endereço IP. Quando eu ponho aqui, ele vai ter que adquirir outro endereço IP. Funcionou, beleza. O que eu preciso configurar no Frango mais também? No Frango, vai ter o servidor de FTP. Meu servidor de FTP vai estar aqui. Ele já tem até um usuário chamado Cisco com a senha Cisco, mas eu vou criar outro, tá certo? Eu vou criar um chamado Frango. Não, chamado, por exemplo, aluno 01 com a senha aluno 01. Adicionei. Vou clicar aqui no aluno 01, vou criar, é só criar aqui, ó, aluno 02 com a senha aluno 02. Salvei. Então eu tenho o aluno 0, desculpe. Vou criar um outro, 01 com a senha aluno 01. Adicionei. Certo? Certo é isso. Adicionar. Tá? Ok? Então eu tenho o aluno 01 e o aluno 02, são dois usuários que eu vou usar na minha brincadeira com FTP. Ok? Mais alguma coisa neste servidor? Também o serviço de e-mail. Tá? Serviço de e-mail, a gente já está ligado. Eu vou colocar o nome de domínio dele, é frango.com.br. Certo? Vou colocar o aluno 01 com a senha aluno 01 também, só para a gente não se confundir. Tá? Eu vou colocar neste servidor também o aluno 02 com a senha aluno 02. Tá? Ok. Então, este aqui já está resolvido. Vamos agora ao outro servidor. O outro servidor, o endereço IP dele vai ser 196.254.3.10. Aqui é 240. Né? O gateway padrão vai ser a mesma coisa que isso aqui, ponto 1, certo? Que é o endereço aqui dessa portinha do R12. E o DNS é ele mesmo. Tá? DNS é ele mesmo. Não tem problema nenhum colocar ele mesmo. Certo? Beleza. Então vamos ver agora os serviços. DHCP eu vou ligar. Vou dizer que o Default Gateway é 196.254.3.1. Vou dizer que o DNS Server vai ser .10, que é ele mesmo. Tá certo? Salvei. Com isso, eu vou poder ligar isso aqui. Funcionou. Aqui também eu vou adquirir automaticamente o endereço. Funcionou. Vamos agora configurar o servidor de DNS. DNS eu vou colocar apenas dois nomes aqui. Vou colocar o frango.com.br, associado ao endereço IP do frango, que é 10.1.1.10. Salvei. Desculpe, adicionei. Depois eu vou aqui dizer que o raposa.com.br vai ser o quê? Vai ser 196.254.3.10. Vou adicionar. Certo? Então eu tenho duas entradas de DNS, para a raposa e para o frango. Tá
certo? Vou ligar o serviço de DNS, está desligado, tá certo? O serviço de FTP eu vou desligar aqui, porque ele só vai ficar no frango, tá? Ok. Então vamos lá, agora nós já configuramos tudo, vamos aos testes. O primeiro teste que eu quero fazer é ver se esse PC1 está pingando todo mundo, tá certo? Eu vou aqui no prompt de comando, ver se ele pinga o frango. Ping 10.1.1.10. Pingou, tá certo? Vou ver se ele pinga o roteador. 10.1.1.1. Pingou. Vou ver se ele pinga o outro lado do roteador. Ping 196.254.3.1. Pingou. Vou ver se ele pinga o raposa, que é o 10. Pingou. Então vou ver se ele agora reconhece os nomes. Ping frango.com.br. Pingou, resolveu o nome, ou seja, ele está acessando o servidor de DNS. Vou pingar raposa.com.br. Beleza, tá certo. Tá? Aqui eu vou pingar esse switch. Ping 10.1.1.11. Que é o switch. Certo? Pingou. Agora eu vou tentar pingar esse outro switch aqui, ó. 196.254.3.11. Pronto, então vamos ver que não vai pingar. Né? Esse foi um problema que eu coloquei de propósito para vocês resolverem. O que vem a ser isso? Se vocês quiserem resolver, dá uma pausa agora na gravação e tenta resolver. Eu já vou colocar a resposta aqui, a resolução. O que está acontecendo com esse switch, que ele está remoto, ele está sem o gateway padrão. Por isso que ele não consegue responder ao ping desse computador aqui. Eu vou adicionar o gateway padrão nele. Tá? Aqui é o compass, aqui é o enable pass. Né? Conft interface, desculpe, IP default gateway. Vou colocar aqui, ó, do lado de cá, então vai ser 196.254.3.1. Né? Vou salvar. Vou aproveitar para o switch 1, vou fazer a mesma coisa que a gente também esqueceu de fazer isso nele. Conft, vamos estar aqui, IP default gateway 10.1.1.1, certo? Right. Vamos agora ver se a gente consegue pingar o S2 daqui. Ó. Vamos lá. (96.254.3.11). Tem que passar pelos roteadores, tem que descobrir quem ele é. Ao mesmo tempo, daqui eu já vou tentando pingar o 10.1.1.11, né? Que é o que não conseguiu ainda pingar. 96.254.3.11. 196.254.3.11. Show running config para a gente ver se eu configurei direito o IP default gateway. 196.254.3.1, que é o endereço desse cara aqui. Então deveria pingar. Vamos tentar pingar de novo. E esse cara aqui pingou, tá certo? Esse cara aqui pingou o 11. Ok? É uma questão de tempo, a gente consegue configurar isso aí tranquilo. Vamos agora testar o serviço de FTP. Tá? Eu vou pegar aqui o F1. E o serviço de FTP está no frango, né? Então FTP frango
Username, vou colocar aluno 01 e a senha aluno 01. O que eu vou fazer? Eu vou colocar... Deixa eu primeiro dar um dir aqui para eu saber o nome do arquivo que eu quero colocar lá. Eu vou colocar este arquivo aqui lá no servidor de FTP. Então, FTP frango, aluno 01, aluno 01. Coloquei. Então vamos lá, vamos colocar um put. Deixa eu dar um dir primeiro para vocês verem que não tem este arquivo lá, tá certo? Então vou colocar agora, ó, put aquele arquivo lá no servidor. Se eu der um dir agora, vocês vão ver que o arquivo ficou lá no servidor, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse PC4 aqui, por exemplo, tá? E vou fazer um FTP frango.com.br. Aluno 01, pode entrar como aluno 02 também, né? 01. Então eu vou pegar um get para pegar o arquivo que está lá para cá. Peguei, né? Se eu der um quit agora e der um dir aqui no meu drive C, eu vou ver que o arquivo está aqui, certo? Então eu fiz o que? Eu acabei fazendo por FTP. Eu peguei desse PC, um arquivo desse PC e coloquei no frango. Depois eu peguei o PC3 e busquei o arquivo do frango para o PC3. Tá certo? Servidor de FTP funcionando, beleza. Agora vamos ver o servidor de e-mail. Vamos configurar aqui o PC1, um cliente de e-mail. Nome, eu vou colocar aluno 01, e-mail aluno 01, @frango.com.br. Eu não me lembro se eu configurei este domínio lá. Deixa eu só dar uma olhadinha para ver se está tudo bem. E-mail. Ah, eu não coloquei, tá vendo? Set. Coloquei agora. E nesse cara aqui é raposa.com.br. raposa.com.br. Set. Aluno 01. Aluno 02. 01 também. Aluno 02. Com a senha aluno 02. Certo? Então tá tudo jóia aqui. Então, estou configurando ele aqui. O nosso servidor é frango.com.br, né? Username é aluno 01 com a senha aluno 01. Salvei. Certo? Eu vou compor uma mensagem, ela é direcionada para o aluno 01, mas lá no servidor raposa.com.br. Teste, enviei. Certo? Agora eu vou pegar aqui um dos computadores aqui e vou configurar o meu e-mail. Vai ser, por exemplo, aluno 01 também, só que aluno 01@raposa.com.br. O nosso servidor vai ser o Raposa. Username aluno 01, senha aluno 01. Salvei. Vamos ver se eu consigo receber a mensagem. Recebi a mensagem do frango, tá vendo? Vou responder para o frango agora. Teste recebido. Vamos ver. Enviei. Vamos ver se a gente consegue receber aqui, ó. E-mail. Receive, ó. Teste recebido. Certo? Então, nosso e-mail também está funcionando direitinho. Certo? Ok. Então assim a gente finaliza esse exercício. Podem repetir o vídeo e fazer passo a passo desse exercício.